Hoje você irá conhecer um pouco mais da história do sacerdote Eli, um homem escolhido de Deus, porém deixou a sua casa entrar em ruínas, desordens e bagunça. Confira. Eli, o sacerdote, era um homem de fé e dedicação ao Senhor. Ele servia no tabernáculo em Siló, onde os israelitas vinham oferecer sacrifício e buscar orientação divina. Ele tinha 2 filhos, Ofne e Finéias, que também eram sacerdotes. No entanto, eles não seguiram os caminhos do Senhor e se corromperam com o poder e a riqueza. Ofne e Finéias se tornaram conhecidos por sua ganância e imoralidade. Eles tomavam os melhores cortes de carne dos sacrifícios para si mesmos e também cometia adultério com as mulheres que serviam no tabernáculo. Eli, apesar de saber sobre a maldade de seus filhos, não os repreendeu com firmeza. Ele apenas os advertiu, mas não tomou medidas para corrigir seu comportamento. Um dia, um profeta veio a Eli e disse: "O Senhor está descontente com você e seus filhos. Eles não estão seguindo os caminhos do Senhor e estão trazendo desonra ao sacerdócio." Eli sabia que o profeta estava certo, mas ele não sabia como corrigir a situação. Ele sentia-se velho e fraco e não tinha força para impor disciplina a seus filhos. Anos se passaram e a situação não melhorou. Ofne e Finéias continuaram a se corromper e o povo de Israel começou a perder a fé no sacerdócio. Um dia, os filisteus atacaram os israelitas em Afeque. Os israelitas foram derrotados e a Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus. Ofne e Finéias foram mortos na batalha. Quando Eli soube da derrota e da morte de seus filhos, ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Ele havia vivido por 98 anos e servido ao Senhor por muitos anos, mas no final ele foi julgado por sua falta de liderança e disciplina. A história de Eli é um lembrete de que a liderança e a disciplina são fundamentais para manter a fé e a moralidade. Se não formos firmes em nossos princípios e valores, podemos perder a bênção de Deus e sofrer as consequências de nossas ações. Depois da morte de Eli, o povo de Israel estava desolado. Eles haviam perdido a batalha contra os filisteus. A Arca da Aliança havia sido capturada e o sacerdócio estava em crise. Mas em meio a essa crise, havia uma figura que estava crescendo em importância: Samuel. Samuel era um jovem que havia sido dedicado ao Senhor por sua mãe, Ana, quando ele era apenas um menino. Samuel havia crescido no tabernáculo sob a orientação de Eli. Ele havia aprendido a servir ao Senhor e a ouvir a sua voz. E embora Eli não tivesse sido um líder eficaz, Samuel havia aprendido a ser um servo fiel e dedicado ao Senhor. Quando Eli morreu, o Senhor começou a falar com Samuel em sonhos e visões. Ele o chamou para ser um profeta e um líder do povo de Israel. Samuel inicialmente não sabia o que fazer, mas com a orientação de Eli, ele começou a atender sua chamada. Samuel começou a profetizar e a falar em nome do Senhor. Ele chamou o povo de Israel a se arrepender e a voltar para o Senhor. E, embora muitos não ouvissem Samuel, perseverou e continuou a falar em nome do Senhor. Com o tempo, Samuel se tornou um líder respeitado e amado pelo povo de Israel. Ele foi o primeiro profeta do povo de Israel e liberou o povo por muitos anos. Ele também foi responsável por ungir os primeiros reis de Israel, Saul e Davi. A história de Samuel é um exemplo de como o Senhor pode usar qualquer uma pessoa, independentemente da idade ou da experiência, para fazer grandes coisas. Samuel foi um jovem que foi dedicado ao Senhor e que cresceu em fé e sabedoria. Ele se tornou um grande líder e profeta,
e seu legado continua a inspirar as pessoas até hoje. A história de Eli nos mostra que má liderança pode ser consequências devastadoras. Eli, como líder espiritual, não foi capaz de liderar seus filhos e o povo de Israel se formar eficaz. Sua falta de liderança e disciplina permitiu que a corrupção e a imoralidade se espalhassem, levando à derrota e à desgraça. Infelizmente, ainda hoje vemos eles podem ser líderes políticos, religiosos ou empresariais que priorizam seus próprios interesses e poder em detrimento do bem-estar das pessoas que lideram. No entanto, a história de Eli também nos mostra que Deus não está limitado pelas falhas humanas. Ele pode usar qualquer uma pessoa, independentemente da sua idade, experiência ou passado, para fazer grandes coisas. Samuel, um jovem desconhecido, foi chamado por Deus para ser um grande líder e profeta. Isso nos lembra que, independentemente das falhas dos líderes humanos, Deus sempre tem um plano. Ele pode usar as circunstâncias mais difíceis para trazer luz, esperança e redenção. Portanto, é importante que, como líderes ou seguidores, não nos desanimemos com as falhas dos outros. Em vez disso, devemos buscar a orientação e a sabedoria de Deus, confirmado que Ele pode usar qualquer pessoa para fazer grandes coisas. E como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 27 ao 29, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas baixas e desprezíveis do mundo e as coisas que não são para anular as coisas que são, para que ninguém possa se orgulhar diante de Deus. Se você viu essa pregação até o final, eu gostaria que você comentasse para que eu saiba que você viu até o final e compartilhe com alguém que você diz ser cristão, para que essa pessoa também ouça essa palavra de Deus. Deus te abençoe. Se inscreva em nosso canal, compartilha e deixa o like.